A graça e a paz, querido irmão, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. O tema do nosso vídeo hoje é a alegria de reinar em vida. Quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, a ativar o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e vai aí, digita amém nos comentários, coloca de onde que você está nos assistindo e coloca no final aí o que você achou da palavra, se essa palavra tocou e falou ao seu coração. E já peço para você também que envie esse vídeo para seus amigos, seus familiares aí. Peço para você que abra sua Bíblia lá em Romanos 5,17. Lá em Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Então, irmão, quero fazer uma pergunta, começar fazendo algumas perguntas para você. Se for possível, responda aí nos comentários essas perguntas, a resposta sobre essas perguntas iniciais. No final, vai lá e faz as suas considerações aí finais de que você entendeu e como que você vai lidar com essas respostas da sua vida, porque as respostas da sua vida é um reflexo do que está acontecendo na sua vida. Então, você está reinando hoje na sua vida ou está sendo dominado? Você tem vivido como um rei ou como um escravo das circunstâncias? E aí? Coloca aí nos comentários como que você está vivendo. Muitas pessoas conhecem a Jesus, mas ainda vivem oprimidas, vivem derrotadas, vivem com medo, com angústias e com insegurança. Porém, essa não é a vida que Deus sonhou para nós, para os seus filhos. Então Deus nos chamou em Cristo para reinar em vida, com alegria, paz, propósito e com autoridade espiritual. Deus tinha um plano para nós desde o começo. O homem, no plano original de Deus, ele foi feito para reinar. Isso está escrito lá em Gênesis 1:26. Diz assim: façamos o homem à nossa imagem e que ele domine sobre toda a terra. Amém? Então, olha só, Deus criou o ser humano para governar e não para ser escravo do medo, da escassez ou do pecado. Adão perdeu essa autoridade ao pecar. Lá em Romanos 5,12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então a morte entrou no mundo através de Adão. E infelizmente com isso nós herdamos de Adão esse pecado original e todas as mazelas da nossa vida. Porém, depois Deus enviou o segundo Adão. Quem que é o segundo Adão? Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo para restaurar esse propósito inicial e com isso nos dá a abundância da graça e o dom da justiça. Lá em Romanos 5,17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então aqui em Romanos 5,17 nós vemos o contraste entre Adão e Cristo. Um trouxe a morte e o outro, Jesus, trouxe a vida. Jesus não veio apenas para nos perdoar, mas ele veio também para nos devolver a posição de reinar em vida. Aleluia! Aqui nós temos dois pilares importantíssimos para que nós possamos reinar em vida. O primeiro é a abundância da graça. Então a graça que Deus nos dá através de Cristo, que Cristo nos dá, não é uma graça limitada, mas é uma graça sobreabundante, uma graça imensa, infindável. Em 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta. O outro pilar é o dom da justiça. Você não conquista a sua justiça. Nós não podemos conquistar a nossa justiça pelas nossas forças, porque nós somos bons, porque nós fazemos por onde acontecer, por onde sermos justificados.
Não, essa justiça, o dom da justiça, ela vem de graça. Nós apenas recebemos esse dom da justiça em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Repita comigo agora: eu sou justiça de Deus em Cristo. Amém? Mas então o que significa reinar em vida? Reinar em vida não é viver uma vida sem problemas, não é isso, mas é viver uma vida com autoridade sobre esses problemas, sobre as circunstâncias. Reinar em vida então é ter paz em meio às tribulações, é ter provisão em tempos difíceis, é ter alegria mesmo quando tudo parece desabar. Em Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Ter poder contra o pecado. Em Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só que passagem importante para a nossa vida de cristão. A lei, ela não traz vida, ela traz prisão, ela traz pecado, ela traz morte. Mas a graça sim, ela traz vida, ela nos liberta, ela nos torna reis, donos de nossa vida. Porque acima de nós, quando nós temos a graça, está apenas o nosso Deus. E o nosso Deus nos tem como filhos, como quando Ele olha para eu e para você, como nós aceitamos Cristo, temos nossa fé na obra de Cristo na cruz. Deus, quando olha para eu e para você, não vê o pecado, mas vê em nós filhos amados dele. Amém? Então o segredo, meu irmão e minha irmã, é receber e viver pela graça. Então você tem que receber a graça e viver pela graça, e não viver debaixo da lei. Não é pelo seu esforço que você conquista, que você pode reinar em vida. Não é pelo seu esforço, não é pela justiça própria, mas é pela graça de Deus. Quanto mais você recebe, mais você reina. Muitos cristãos vivem frustrados por acharem que precisam fazer aí por merecer, mas a graça não é merecida, a graça é dada. O significado de graça é o favor imerecido. Você recebeu não é porque você é bom, não é porque você não pecou, mas é porque Deus te amou tanto que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por você, para pagar a sua conta, para pagar a sua dívida. Cristo, não sendo pecador, tirou de nós o pecado, recebeu sobre ele o pecado e recebeu sobre ele também o jugo da condenação, das dores, do sofrimento, da morte. Amém? E com isso, ele nos deu o dom, a graça de sermos feitos filhos de Deus. Então, eu e você, agora nós somos cordeiros em Cristo. Nós somos filhos amados de Deus. Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então essa passagem ela deixa bem clara que você não é salvo, você não é amado por Deus porque você deixou de pecar, porque você é bonzinho, mas você é amado por Deus porque Ele te amou primeiro. E hoje você é amado porque você aceitou a graça, você aceitou o sacrifício do Cordeiro Pascal, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, que veio para morrer por você, para levar sobre Ele a sua morte, a sua dor, o seu sofrimento, para levar sobre Ele o seu pecado, e com isso nos fez hoje filhos amados de Deus. Amém? Então, irmãos, receba e viva essa verdade hoje. Vou fazer mais umas perguntas aqui para você. Você já recebeu a graça e o dom da justiça? Ou tem tentado ainda viver aí pelo esforço próprio? Vai nos comentários e coloca aí se você já recebeu a graça de Deus e o dom da justiça. Se você recebeu essa graça de Deus e o dom da justiça, você
não está vivendo por esforço próprio. Então, irmão, hoje é dia de você abandonar o fardo do desempenho e abraçar o favor imerecido de Deus. Amém? Jesus não veio para nos condenar, mas Ele veio para nos libertar e para restaurar a nossa posição de reis e sacerdotes, como está escrito lá em Apocalipse 1:6. Amém? Então, irmão, eu peço que você ore comigo. Repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu recebo com fé a Tua abundante graça e o dom da justiça. Eu renuncio a toda condenação, todo o sentimento de inferioridade e todo o esforço humano. Eu creio que fui chamado para reinar em vida, não por meus méritos, mas pela Tua obra consumada na cruz. Ativa em mim essa consciência de realeza, que eu ande todos os dias com ousadia, alegria e paz, sabendo que eu sou filho amado, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, a partir de hoje, você decide viver como alguém que reina ou continua como alguém que se arrasta. Amém? Vamos ficando por aqui. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Vai nos comentários, deixe seu comentário, coloque se essa palavra falou com você e envia para os seus amigos, para os seus parentes. Não se esqueça de nos abençoar com o seu like. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.